Meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News. Aproveito aqui para mandar um abraço ao pessoal do canal Brasil no Mito Brasil, em homenagem ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Está aqui com a gente aqui hoje para que a nossa voz chegue mais longe possível aqui. Então a gente junta os dois canais aqui numa transmissão unida pelo Brasil melhor. Então peço aqui mesmo que se inscreva, dê aquele like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal em toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, sendo aquele dedo do like. Por quê? Quando você dá aquele like aqui no canal, significa que o YouTube verifica, aí ele entrega isso para mais pessoas. Porque senão não entrega quase nada, tá vendo? Dependendo do YouTube, não entrega. Então, dando aquele like, ele vai entender que aquele conteúdo é bacana e aí transmite mais para outras pessoas, manda para outras pessoas. Então, aproveitando aqui, se inscreva e compartilhe, o som tá tudo legal aí, dê aquele like, compartilhando e se inscrevendo no canal, gente. Então, ok, gente? Eu indico para vocês, no canal Brasil no Ponto News, dá uma olhadinha numa transmissão que teve, era a transmissão lá da conversão do Trump. Tá aí, foram quase mais de uma hora, mais de uma hora não, mas quase mais de 5 horas de live que teve lá, transmitindo ao vivo, tudo que aconteceu, teve alguns cortes e tal, por causa do direito. Terceira noite. Entendendo? Então hoje tá. Terceira noite. Hoje tá tendo a terceira noite de negócio de comício lá, tá entendendo? Já se sabe quem é o vice dele, tá entendendo? Qualquer notícia a mais a gente vai trazer aqui no canal Brasil no Ponto News e no Mito Brasil. Então, peço aqui a sua inscrição, o seu compartilhamento, live nesse canal Brasil no Ponto News, gente, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Amanhã, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aqui, sobre transmissão que a gente vai fazer amanhã aí, várias transmissões vamos fazer amanhã. Então, dê aquele like, compartilhe e se inscreva no canal, gente. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Peço também, se você puder, nos ajude a levar nossa voz cada vez mais longe. O que ajuda que eu peço para você? Na descrição do vídeo tem um Pix. Se você puder, ajude o canal. Isso vai estar ajudando a gente, tá vendo? Nos dois canais tá na descrição dos vídeos da live. Tá lá o Pix. Se você puder, ajude. É muito importante para a gente. A gente já fica agradecendo demais. Agora, se você não puder, é tranquilidade. Você pode ir lá fazer aquele like, dar o like, já ajuda muito a gente aqui. Então, se inscreva no nosso canal e compartilhe, gente. É muito importante e sejam muito bem-vindos. Tá ok? Tá ok? Vamos que vamos? Muito boa noite, agora 19h39 no horário de Brasília. Eu estou verificando aqui se o som tá tudo certo, né? Aparentemente tá ok o som, né? Enfim, muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Agora 19h39 no horário de Brasília, começando essa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Mito Brasil, né? Inicialmente, peço seu like, peço seu compartilhamento, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo, né? Porque a gente retransmite essa live em outros canais bolsonaristas que se encontram aqui ou aqui na descrição, né? Estamos em transmissões simultâneas, né? Canais esses que colocam Deus, né? Deus, o bolsonarismo, conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 17 de julho. Primeiramente, a gente vai falar sobre uma intervenção dos Estados Unidos quanto às eleições de 2026. Um assunto polêmico, hein, pessoal?
A gente vai destrinchá-la aqui nesta live, né? Mas, ao que tudo crê, né? Ao que tudo crê, Trump irá entrar na jogada. Irá entrar na jogada para pressionar o Brasil para reverter quanto a uma situação envolvendo o Jair Bolsonaro. Qual é essa situação? A gente vai trazer aqui nesta transmissão ao vivo. Seguidamente vai falar sobre o recuo, né, do STF quanto ao caso da ABIN paralela, né? Um caso que vem se polemizando, né, nos últimos tempos, inclusive a imprensa, a velha imprensa daqui do Brasil, tem deixado a desejar, né? Como sempre, né? Enfim, imprensa daqui do Brasil, a maioria dela desinforma ao invés de informar, né? Mas temos aqui, né, uma notícia sobre o recuo, né, do STF, né? Além disso, temos uma outra notícia envolvendo Carlos Bolsonaro, né? Logicamente, se mistura, né? Se mistura com o caso da tal ABIN paralela. E por fim, né? Por fim, temos aqui uma notícia impactante, né? Envolvendo Elon Musk e Donald Trump, né? Vamos falar novamente sobre as eleições norte-americanas, mas o Elon Musk teve uma ideia aqui de beneficiar o Trump, né? Basicamente, a gente vai falar mais sobre o assunto, né? A gente vai falar mais sobre o assunto no decorrer dessa transmissão ao vivo, né? Mas, novamente, peço seu like, peço seu compartilhamento. Se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que, porventura, você estiver assistindo, né? Então, ditos temas, vamos à oração. Então, gente, glorifique a palavra do Senhor Jesus Cristo onde você estiver, com quem você estiver, e a partir desse momento fazemos uma oração pelo Brasil, por tudo que vai acontecer esse final de semana aqui no Rio de Janeiro, com a vida do Bolsonaro aqui, o Trump nos Estados Unidos, o Elon Musk lá nos carros dele, ajudando os Estados Unidos a ser uma América melhor, entendendo? Ser um país melhor, entendendo? Aqui no Brasil vai ter que dar uma ajustada para que esse país volte a reinar novamente. Então vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E seja muito bem-vindo, amém, 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 com todas as forças aqui. Eu falo isso, gente, por quê? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Fique aí, assiste junto com a gente aqui, dê palpite aqui para a gente melhorar cada vez mais. Lembrando que na descrição do vídeo tem o Pix lá que você pode ajudar o canal. É muito importante para a gente. Muito obrigado e sejam muito bem-vindos. Tá ok, meus amigos? Então, vamos que vamos. Exatamente. Vamos ao primeiro tema desta live. Matéria única, tá ok, pessoal? Vamos lá. Matéria única com o Trump eleito. Estados Unidos devem pressionar para reverter situação de inelegibilidade de Bolsonaro no Brasil. É isso mesmo que vocês ouviram, né? Estados Unidos devem pressionar para reverter cenário, né, a situação, né, sobre inelegibilidade de Bolsonaro no Brasil, pessoal. Fator Estados Unidos, né? Não é questionável, né? Integrantes do núcleo político do Jair Bolsonaro afirmaram à velha imprensa que Trump, caso seja eleito presidente dos Estados Unidos, se comprometeu a pressionar o governo e o judiciário, né, o desgoverno e o judiciário brasileiro. Segundo integrantes, né, do PL, né, do Partido Liberal, a conversa sobre o tema ocorreu há cerca de 4 meses com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que atua como principal ponte entre seu pai
e lideranças estrangeiras de direita. A estratégia de Trump, de acordo com aliados de Bolsonaro, incluiria uma pressão pública sobre os ministros, entre aspas, do STF. O objetivo seria externar claramente a defesa da tese que o presidente brasileiro é um perseguido, né? É um perseguido político, né? Vai vendo, Brasil. A abordagem, na visão de muitos em torno de Bolsonaro, poderia ser facilitada pela presença de Cássio Nunes Marques e André Mendonça em cargo-chave no TSE durante as eleições de 2026. Nunes Marques assumirá a presidência do TSE, enquanto Mendonça será o vice-presidente. Ambos foram indicados por Bolsonaro para o STF durante seu mandato, né? Então, matéria que está no jornal Conexão Política, é uma matéria que me chamou muita atenção da gente aqui, né? Com Trump eleito, Estados Unidos devem pressionar para reverter, né, inelegibilidade de Bolsonaro no Brasil. Matéria que está no jornal Conexão Política, pode mostrar a matéria escrita trazendo as nossas opiniões iniciais. Vamos lá, gente. A matéria está aqui, vou botar aqui no Mito Brasil. A matéria é uma matéria única que está aqui no Mito Brasil. A gente traz aqui na tela aqui, vou mostrar para os dois aqui, que está no Conexão Política. Então, então está aqui a matéria. Brasil no Ponto News e Mito Brasil. Está aqui, gente. Aqui é a matéria para depois aqueles pessoal ficar falando besteira que é fake news, que é matéria fake. Então, fala aqui, tira a matéria, show do milhão. Então, vamos lá. Gente, já vou falar aqui do vídeo, né? Do vídeo não, da live que foi colocada hoje no canal Brasil no Ponto News. Foi uma live extensa, de mais de 5 horas de live, repetindo a trajetória do Trump, depois do atentado contra ele, tá vendo? Só para trazer aqui para você. Então, gente, chega lá, dá uma olhadinha, não dá para ver tudo, tem um pedaço, dá uma olhada, dá aquele like lá e tá tudo certo. Outro detalhe, gente, sobre isso aqui, a gente já sabia que isso aí poderia acontecer. Mas depois que aconteceu, o que acontece? Eu sinceramente, eu estou envergonhado com uma tal de uma Reuters, né? É vergonha. O que eles fizeram aqui no Brasil, a mesma coisa. Eles são de esquerda. Eu não sei porque que ele faz, eu não sei porque que esse tal de Instituto Reuters faz esse tipo de pesquisa. Sabe por quê? Fizeram uma pesquisa, a diferença é enorme do Trump. Já era enorme, agora está muito maior. Aí diz que estão empatados. Está entendendo? É vergonhoso isso aqui. Ver que nós tínhamos um fotógrafo da Reuters dentro do gabinete do Lula, lá no Palácio do Planalto. Né? Tirando fotinha, mostrando para o cara. Será que ficou legal isso aqui? Quer dizer, é tudo uma narrativa da esquerda. A esquerda ela não sabe ficar na dela, com diálogo. No diálogo. Não, qualquer coisa eles mandam eliminar a pessoa. Mais ou menos isso. Entendeu? Isso é em todo mundo acontece isso aqui. Vê o que aconteceu com o Trump, vê o que aconteceu com o Jair Bolsonaro em 2014, né? 2014, 2015, por aí assim, lá em Juiz de Fora. É assim, entendeu? É assim que eles fazem. O modo operante deles é assim, entendeu? Eliminar adversários, entendeu? Que não concorda com o tipo de política que ele faz, entendeu? Esse negócio. Enganar o povo, principalmente o povo, eu digo assim, porque principalmente os nordestinos, engana aquele pessoal, a pessoa que menos sabe que é lá da roça, engana aquelas pessoas, entendeu? Com migalha, R$600, não, aquilo para lá, parece que é emprego. Gente, emprego é quando as empresas do Sudeste, como o Elon Musk, é lá dos Estados Unidos, o Luciano Hang, essa turma que tem muito dinheiro, tem muita grana e bem sucedido, graças a Deus, eu só oro por eles, porque eles possam trazer as empresas deles, em vez de colocar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, coloque no Nordeste essas empresas. Coloque no Nordeste a fábrica de carro da Tesla, no Maranhão. Coloca no Pará, onde tem uma esquerda lá, que é da esquerda lá,
Aquela esquerda é uma quadrilha que tem ali, tá entendendo? Que dirige ali o estado do Pará, tá entendendo? Eu espero que agora o prefeito ganhe lá com o aval do Bolsonaro, entendeu? Quadrilha ali que acho que são dono do estado do Pará, entendeu? É assim. E no Maranhão era tal do Flávio Dino, acha que é dono do Maranhão. Enganou os maranhenses o tempo todo. É mentiroso o tempo todo. É um cara que mentiu para a população, entendeu? Agora dá um trocadinho lá pro pessoal, faz uma aposentadoria de rural para a pessoa, vai dizer que é o governo que está dando para ele. Não, o governo não está dando coisa nenhuma. O governo não gera emprego, o governo não tem dinheiro. Quem gera emprego quem gera emprego é os empresários. Eles que geram emprego. Então, a gente que sabe mais um pouco disso aqui, sabe se defender de uma maneira diferente. Mas a pessoa que está lá na roça não sabe, vê a televisão, vê o que a Globo Lixo fala. Ó, mais ou menos mais ou menos apareceu sangue, pareceu que ele caiu do palco, mas não foi. Parece que sangue, mas não foi. Ele, eu acho que bateu a cabeça na hora que se abaixou, entendendo? Caiu do palco, desceu, caiu do palco, isso aí. Sabe que foi um atentado contra ele. Foi um cara que foi, se fosse uma brincadeira, se fosse uma brincadeira, não tinha morrido o cara, mas mais uma pessoa da plateia que tentou proteger sua família. Então, a gente que é mais esclarecido nisso aqui, é mais fácil a gente defender. Agora, e as pessoas que estão lá ver, que só tem um canal de televisão que eles aceitam, que é a Globo Lixo, que perdeu cerca de 30 milhões de espectadores. Você sabia disso? Você sabia disso? Só pesquisar aí na internet. 30 milhões. Então a Globo está falindo, principalmente ali, o canal a cabo dela, o negócio da Globo News, lá tá falindo, entendeu? É pouca coisa para ela pedir embora, tá vendo? Pouca coisa. Inclusive, né, o próprio Pedro Cardoso, estava vendo uma matéria hoje, né, que o próprio Pedro Cardoso dizendo, né, com suas palavras, que a Globo está falindo. O Pedro Cardoso, que é de esquerda, tá dizendo? É esquerdista. É esquerdista dizendo que a Globo irá falir. Já está acabando. Está acabando, tá vendo? Então, o Pedro Cardoso que fez a Grande Família lá com aquela galera lá, tá vendo? Então, o jornalismo dessa velha imprensa, eles esqueceram tudo que eles aprenderam. Esqueceram tudo que eles aprenderam, tá vendo? Então, hoje, quem assiste a Globo tá desinformado. Quem não assiste está informado, porque temos a internet. Vendo? Hoje tem internet. A internet democratizou o negócio, você tem um celular para você se comunicar. Então, essa história do Trump ajudar o Bolsonaro nesse momento é a mesma coisa aqui. Nós estamos mostrando o vídeo do Trump, nós estamos ajudando. De uma maneira ou de outra você termina ajudando. Tá vendo? Termina ajudando. Chegando essas vozes, chegando no mundo inteiro. Tá vendo? Como chega de lá, a gente pega o vídeo, corta onde não tem direitos autorais e bota para a pessoa ver que governo de direita é que dá certo. Governo de direita é que dá certo. Não governo de esquerda. Governo de esquerda que é o quê? Enganar você, porque eles ganham com isso. O que é que eles ganham? Eles ganham enganando você. Eles ganham enganando você. Dizendo que o Bolsonaro é isso, que é isso. Nada disso. O Bolsonaro ficou 4 anos, não aconteceu nada do que eles falaram. Pelo contrário, deixou a economia no azul, como Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correio e Petrobras. Agora estão tudo dando prejuízo. Isso é uma vergonha. E o governo acha que está indo... E aí vem o tal do Haddad. Gente, verifica os tantos de meme que tem do Haddad lá. Tá vendo? Só o cara que deu uma entrevista para Marília Gabriela que fala o tempo todo de economia. Ah, não, arrecadar, vamos arrecadar. Ele fala o tempo todo disso. O cara que nunca estudou economia, como é que vai dar certo um país desse? Ainda fica brigando com o Campos Neto, porque ele segura a taxa de juros. Tá vendo? Um dia, tudo vai mudar, porque agora no final do ano ele sai e aí ele pode fazer o que ele quiser. Aí o Brasil afunda de uma vez, tá vendo? E nós estamos no caminho da Venezuela. Só que tem que eu espero que o Congresso Nacional, aquele Congresso Nacional apático, Congresso Nacional apático, que não reage a nada, reage muito pouco, tem um 10% ali que reage, o restante ninguém reage a nada, tá tudo bem, tá recebendo o salário tudo certinho. Eu quero ver o trabalhador que rala, sai de manhã para trabalhar, chega 10 horas da manhã, da noite para trazer lá 2 quilos de arroz, 1 quilo de carne para a família. Isso eu quero ver. E eu acho, no meu ponto de vista,
que deputados, senadores, eles tinham que ganhar salário mínimo. Entendendo? Para poder eles honrarem o salário deles. Entendendo? Exato. Eu queria ver um dos ministros do STF que pegou os 40, 50 milhões, que 50 mil todo mês que eles ganham, ele dividiu com alguém do Rio Grande do Sul, que foi lá se metendo o pé na lama para ajudar. Não, eles querem dar decisão de gabinete, como deram para o Rio de Janeiro, que a polícia não pode subir no morro. Isso é vergonhoso, rapaz. Tira a toga e vamos à luta. Tira a toga e vamos à luta. Tu vê a decisão nos Estados Unidos, está revertendo tudo a favor do Trump. E vai reverter a favor do Bolsonaro aqui no Brasil. É preciso a gente entender que o Lula ele não foi inocentado, ele foi descondenado. E está descondenado temporariamente pelo STF. Ah, ficaram bravos aí com o tal dos caras que falaram com o cara lá na Itália. Mas o cara falou o óbvio, né? Falou o óbvio. Mas infelizmente nós temos isso aqui. Nós estamos com Daniel Silveira preso. Nós estamos com Felipe Martins que está preso, sem necessidade nenhuma, porque o cara não viajou. Estamos aí com o passaporte do presidente Bolsonaro lá, porque ele não pode para não viajar. Então tem vários pessoal na Argentina que estão lá para não ser preso aqui no Brasil. Tem cara que está na Espanha para não ser preso no Brasil. Tem cara que está preso, tem cara que está nos Estados Unidos, então já teve o outro lá. Graças a Deus, em nome de Jesus, já ganhou até a cidadania americana para o Constantino, o Paulo Figueiredo, já tem documento para se manter lá. Então, gente, é uma coisa especialmente sério, muito sério, tá vendo, o que acontece no nosso país. Tá vendo? Com o judiciário, essa insegurança jurídica que a gente tem. Ah, não, porque o Bolsonaro não pode, não, porque ele fez uma negócio. Ah, e o cara lá que fez lá que não é negócio dele, fazer reunião com embaixadores. Mas ele foi fazer e fez certo, porque ele era o chefe do executivo, tinha que fazer. Tá vendo? Infelizmente, a mesma perseguição que teve por Trump lá, agora está sendo revestido, está tendo aqui com o Bolsonaro aqui. Mas nós pensamos diferente, nós pensamos que tudo será mudado. E se não será mudado, se não for mudado na base do negócio, o candidato que entrar no lugar do Bolsonaro ele vai ganhar o Lula. Não tem jeito, porque o Lula não tem ninguém. Qual é o que o Lula fez agora durante 2 anos de mandato? Nenhum. Ele mesmo se confirma, se fala que ele não fez nada, nenhuma obra de destaque. O que eles estão fazendo agora é fazer algo que Bolsonaro deixou. Tá vendo? Eles ainda vão tentar ainda querer taxar o Pix, que é você faz a transferência normalmente sem taxa nenhuma, entendeu? Como estão taxando aí as mercadorias para você comprar lá fora. Queriam taxar até a carne, cara. Olha a vergonha que nós vamos passar. O cara que ofereceu picanha e cervejinha, o quilo da picanha é caro, cara. Não é essa picanha colchão duro que tu compra aí, rapaz. Picanha é caro, não é barato não, tá vendo? Dá mais pro cara comer um colchão duro ali, feito carne moída, tá tudo certo, tá vendo? É vergonhoso, mas parabéns ao Trump, que mesmo lá, assim que tá, porque o Biden já era, né, bicho? O Biden já era. Então, mesmo machucado, tá vendo? Ele levantou a mão para cima e disse, fight, tu lute. Então, gente, vamos lutar pelo nosso país. Vamos lutar que a gente não transforma esse país maravilhoso aqui, que tem tudo, numa Venezuela. Olha quantas pessoas tem, já foram cerca de 8 milhões de pessoas já sumiram da Venezuela, com esse tal de Maduro, que as pessoas que os concorrentes dele, que podem ganhar as eleições, ele manda eliminar. Isso é vergonhoso, isso é vergonhoso. Tá, gente? Então é isso. Espero que seja tudo revestido em nome de Jesus. Oramos todas as noites. Somos cristãos. Eu vi o Trump recebendo a oração de um pastor ontem, no primeiro dia das prévias lá nos Estados Unidos, eu vi uma pessoa, um padre, orando por ele. Então, ele é um cara cristão, é um cara que respeita a palavra de Deus. Ali foi 1 milímetro. No girar de cabeça, a bala passou, mano. Que a bala era para pegar no meio da cabeça dele. Tá vendo? Todos os prognósticos que o pessoal falou foi num girar de cabeça, quando ele apontou para lá para mostrar
lá no negócio da imigração, foi naquela hora que a bala passou. Era para pegar nele. Ele chegou a pegar na orelha do cara. Para ter uma ideia que a bala passou por ele e pegou numa pessoa na plateia que morreu. Um bombeiro, tá? Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, gente, ajuda a gente aí no Pix, gente. É muito importante, esse Pix está na descrição do vídeo aí, ajuda a gente aí, é muito importante. É muito importante a sua ajuda pra gente aqui, pra gente levar a nossa voz cada vez mais longe, tá ok? Inscreva e compartilhe. Exatamente, né? Antes de comentar sobre o primeiro tema dessa live, vou recitar aqui a oração do Salmo 121, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O Senhor não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Agora comentando sobre o primeiro tema desta live, né? Para começo de conversa, não era nunca para o presidente Bolsonaro se encontrar inelegível, né? Porque era prerrogativa dele fazer reunião com embaixadores na hora que ele bem entendesse. Enquanto presidente, ele tinha essa prerrogativa, diferentemente, né, do que foi feito pelo TSE meses antes. O TSE não tinha base constitucional para fazer reunião com embaixadores, né? O que foi tratado naquela reunião não se discute, né? Logicamente, o Bolsonaro falava o quê? Sobre transparência, né? Qual o problema nisso, né? Alguns até dizem, né, que o Bolsonaro saiu fora da Constituição fazendo aquela reunião, sendo que é uma inverdade. Inverdade. Além de ser uma prerrogativa dele fazer qualquer tipo de reunião com embaixadores, né, o que foi tratado naquela reunião se baseava no artigo 37 da Constituição, que há muito tempo não tem sido respeitado, que é o princípio da publicidade. Princípio da publicidade, né? O TSE não respeita a Constituição, porque os componentes do TSE são, né, são imigrantes ali do TSE, do STF, né? O que para mim é errado. Um ministro do STF jamais deveria ocupar um cargo no TSE. Outra, um ministro do STF jamais poderia ganhar o que ganha. 40 milhões, 40 mil por mês. Fora 200 funcionários, né? Isso sem contar que os ministros do STF se encontram em férias nesse exato momento, né? Quer dizer, eles já fazem um desserviço ao Brasil, né? Proibindo operações policiais, soltando criminosos, prendendo inocentes, né? Ou injusto, por assim dizer, né? Saindo fora da Constituição, criando inquéritos ilegais. Eles já fazem tudo isso. Agora estão de férias. Enquanto isso, o trabalhador... E para a esquerda, eles estando de férias, está tudo certo, né? Está tudo certo, porque eles agem a todo momento fora da Constituição, né? Agora, eles indo de férias, né? Para a esquerda, está tudo certo, né? Sendo que não, pessoal. Sendo que não, né? Um político ou um ministro do STF jamais deveria ter esse recesso todo que eles têm. Jamais. Jamais. Né? Afinal de contas, quem é que sustenta ministro do STF? Quem é que sustenta qualquer político do Brasil? E nisso eu vou no seguinte sentido, né?
tem gente que fala que todo político é igual, né? Eu discordo disso. Discordo disso, porque tem político que é honesto e tem político que é corrupto. Se você falar sobre Lula, para mim, tá falando para mim de um corrupto, não de um político. A gente tem que partir desse princípio, né? Porque alguns chamam o Lula de político. Discordo. Ele é um corrupto. O sujeito é um corrupto, né? Que deveria estar preso, não solto e elegível, né? É para começo de conversa, pessoal, porque é só você ver o histórico da Lava Jato. O Lula não foi preso no passado à toa. Ele não foi preso no passado à toa. Tinham ali condenações que iriam, né, desde triplex até Jequitinhonha, né? Isso sem contar obras irregulares que ele fez junto com Eduardo Paes. Sérgio Cabral, né? Exatamente, envolvendo o Odebrecht, corrupção na Petrobras, né? Somente na Petrobras o PT endividou, né, estatal em mais de 900 milhões ou bilhões de reais, né? Então, por assim dizer, o que a gente vê é que o PT tem uma simpatia em fazer corrupção na Petrobras, ou inchar a Petrobras também, né? Inchar o Estado, né? Os estados, né? As estatais que outrora obtinham lucro no governo do presidente Bolsonaro, hoje obtêm prejuízos. Né? Por que isso acontece? Porque o Brasil está sob o desgoverno. Hoje eu vi uma matéria, né? Uma matéria lamentável, né, por assim dizer, mas não surpreendente, né? Que o Datena está dizendo o seguinte, que o Lula está fazendo um governo, entre aspas, melhor que o presidente Bolsonaro. Sendo que não, pessoal. Sendo que não, né? Inclusive, isso é uma narrativa, isso é uma falsa narrativa, né? De uma pessoa, de um sujeito que está fora da realidade. É só você ver os inúmeros prejuízos que advêm desse desgoverno. O próprio Lula disse em 2022 que o preço da gasolina é resultado de ações do presidente. E o aumento agora, como foi que ficou? Uhum. E quanto ao aumento da gasolina no atual presente momento? É responsabilidade do desgoverno ou não é? É ou não é? É responsabilidade do desgoverno? Claro que é. Tanto que o presidente Bolsonaro lutou muito para reverter o preço dos combustíveis, que outrora, né, tinham passado ali por resquícios da tal pandemia, né? E, por assim dizer, no mundo inteiro, né, nunca um representante teve uma conduta tão ilibada, por assim dizer, quanto o presidente Bolsonaro. Ele falou assim que né, o país deveria conciliar economia com saúde, ou saúde com economia, tá? Não poderíamos negligenciar a questão econômica jamais. Afinal de contas, se o país inteiro parasse naquela época, o país iria para a ruína. Logicamente que não parou. Né? As pessoas tiveram que obrigatoriamente usarem focinheira, né? Não vou ir muito longe quanto a isso aqui, mas eu parti do princípio que isso não funcionava. Fechar comércio, usar focinheira, fazer lockdown, ponto final. Não haviam estudos que comprovariam que essas questões funcionassem, tá? Mas há quem acreditava que funcionavam, tá? Voltando ao assunto aqui, né, relacionado à inelegibilidade de Bolsonaro, né?
Logicamente, não caberia aos Estados Unidos ter que fazer uma situação dessa, né? Ter que pressionar o Brasil para tornar o Bolsonaro elegível. Não. É responsabilidade, né? Não só do próprio judiciário, mas do Congresso Nacional Os senadores. torná-lo elegível novamente. Afinal de contas, que crime o Bolsonaro cometeu? Repito, que crime o Bolsonaro cometeu? Hã? Porque, diferentemente do Lula, né, o Bolsonaro não tem em sua ficha corrida qualquer um caso de corrupção. Mas é aquilo, né? Tentam incriminá-lo de tudo quanto é forma. Né? O motivo eles inventam. Eles inventam. O próprio TSE criou, se eu não me engano, mais de 300 ou 400 páginas, né? Somente para validarem, entre aspas, a inelegibilidade do Bolsonaro. Né? Sendo que não passavam de mentiras, né? Essas 400 páginas. Né? Eles fizeram isso para chamar a atenção, fazer uma orquestra, fazer uma encenação, para dizer que o que ele estava fazendo estava certo, sendo que não. Isso é prontamente refutável quando a gente diz que era a prerrogativa do presidente Bolsonaro fazer reunião com embaixadores, ponto final. Outra coisa. Indulto de graça para Daniel Silveira, constitucional. Por que ele não foi respeitado? Porque temos um judiciário corrompido. Isso vai desde STF até mesmo o TSE, porque os ministros que são indicados para o STF são indicados para o TSE, o que é uma rota errônea, né? Mas esse sistema judiciário corrompido não se limita somente ao STF, TSE, MPF, OAB, a própria PF, que faz inúmeras injustiças, né? É só você ver esses casos recentes de joias, supostas ocultações de imóveis relacionados ao Bolsonaro, o caso das baleias, da baleia, né? Agora, o que tem ocorrido mais é o caso da ABIN paralela, que a gente ainda vai falar nessa transmissão ao vivo, né? Mas, enfim, não caberia aos Estados Unidos ter que intervir quanto a uma situação que deveria ser obrigação tanto para o Judiciário quanto ao Congresso a ser restituída, vamos dizer assim, né? Afinal de contas, o Bolsonaro não cometeu crime nenhum. Podem chamá-lo do que for, mas não podem chamá-lo de corrupto, né? Ponto final, né? Não sei se irá adiantar muito, mas com Trump na presidência é outro nível, pessoal, né? Com Trump na presidência jamais aconteceria o conflito entre Rússia e Ucrânia. Jamais, né? E haveria uma proteção muito maior quanto a Israel, né? Coisa a qual a gente não tem visto sob diretrizes, por assim dizer, de Biden, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Mas, de qualquer forma, né, a gente crê num cenário favorável até 2026 para o presidente Bolsonaro, né? Mas, além disso, a gente crê num cenário favorável para as eleições presidenciais norte-americanas, que serão fundamentais para o próximo cenário presidencial do Brasil, né? Continuo acreditando que o presidente Bolsonaro irá ser candidato em 2026. Ele jamais deveria sair, né, do Planalto. Porque cadê os 60 milhões do Lula? Cadê os 60 milhões do Lula? Né? Enfim, questiona muito,
Tá? Mas aconteceu que era a normalidade em outubro de 2022. Tá? Outra coisa que a gente questiona é sobre as eleições de 2020 nos Estados Unidos. Tá? Mas são águas passadas. São águas passadas, né? Mas a gente tem o direito de questionar sempre, né, o que aconteceu e o que irá acontecer também, né? Porque a política ela trabalha com o curto, o médio e o longo prazo, né? Enfim, não era necessário que Trump pressionasse o Brasil, né? Mas vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Meus parabéns ao Trump pela atitude, né? Pela atitude de tentar reverter essa inelegibilidade de Bolsonaro, né? Mas ainda creio, né? Ainda creio na reversão, né? A reversão dessa inelegibilidade de Bolsonaro, afinal de contas, né? Afinal de contas, ele não cometeu crime nenhum, né? Podem chamá-lo do que for, mas não podem chamá-lo de corrupto. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento, é muito importante você ajudar o canal. Na descrição do vídeo tem um Pix, se puder ajudar, gente. O canal não é monetizado, a gente não tem monetização aqui no canal, a gente precisa se locomover aqui de um lugar para o outro, aqui é preciso que a gente tenha esse apoio de vocês. Só contamos com vocês aí, entendeu? Então, não temos computador no momento aqui para a gente editar nossos vídeos, está faltando um computador aqui, porque nosso computador deu problema, entendeu? Então, tudo isso requer dinheiro. Então, precisamos, se tiver alguma empresa que puder doar o computador, a gente vai fazer propaganda aqui para ele aqui, tranquilamente, uma empresa aí, como as empresas grandes aí de comércio, entendeu? Se quiser ajudar a gente aqui, entre em contato com a gente aqui, a gente faz propaganda aqui para a pessoa. Então, gente, é muito importante. Eu vou recitar aqui um salmo aqui 19, ao versículo 1, que diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e firmamento anuncia a obra das suas mãos, tá entendendo? Então, tá tudo em nossas mãos, tá entendendo? Como a eleição dos Estados Unidos e as eleições municipais. Vai começar, gente, as eleições municipais. Então, vê um vídeo que tem aí do Bolsonaro chamando para amanhã na Sans Pena, no Rio de Janeiro, tá vendo? Em todo o Rio de Janeiro. Vai ficar 3 dias por aqui para chamar a atenção do Ramagem, para chamar a atenção. Ele vai passar em Niterói, Rio de Janeiro, Itaguaí. Começa amanhã aqui na Praça Sans Penha. Praça Sans Pena. Inclusive nós vamos estar lá, amanhã a gente vai estar lá transmitindo ao vivo, tá ok, gente? Estamos transmitindo ao vivo amanhã, aqui no canal Brasil, no Ponto News, vamos estar transmitindo diretamente da Praça Sans Pena para todo o Brasil. Então já bota na sua agenda aqui a partir de 8 horas, a gente chega lá, porque esse negócio deve ter revista, com tudo que aconteceu nos Estados Unidos, então é preciso ter uma certa precaução, um certo cuidado com tudo isso, com a segurança principalmente do Bolsonaro. É a nossa também, tá entendendo? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu like, gente, se puder, lê um textinho da Bíblia, antes de você dormir agora, quando você for dormir daqui a pouco, lê um textinho da Bíblia, é muito importante. Isso livrou o Trump, a palavra de Deus é eterna. E ali, o momento que o Trump mexeu a cabeça, é Deus batendo na cabeça dele para que a bala tomasse um outro rumo. Anote isso. Inscreva e compartilhe. Teve um pastor nos Estados Unidos que falou que isso iria acontecer. E aconteceu. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal, gente. Toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Estamos aqui nesse lado aqui. Brasil no Ponto News. Virando a câmera para esse lado, nós estamos aqui no Mito Brasil, que é uma homenagem ao presidente Bolsonaro. E para que leve nossa voz cada vez mais longe. Tá ok? Se inscreva e compartilhe. Tá ok, gente? Exato. Vamos aqui ao segundo tema desta live. STF, né, urgente, STF recua sobre decisão de Moraes, né? Deixa eu só ajeitar um detalhe aqui, ó. STF recua sobre decisão de Moraes contra Bolsonaro e Ramagem, né? Nesta terça-feira, o STF recuou e afirmou que não proíbe encontros entre o presidente Bolsonaro e o deputado Ramagem. Alexandre de Moraes alegou que houve uma interpretação equivocada da ordem judicial, aplicando a restrição apenas aos investigados da Operação Última Milha,
que apura uma suposta atuação paralela da ABIN para beneficiar Bolsonaro e seus familiares. Ramagem, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, com apoio de Bolsonaro, estava inicialmente afetado pela ordem judicial que restringia contatos entre investigados de inquéritos correlatos. Contudo, a revisão da decisão permite que Bolsonaro e Ramagem possam articular suas estratégias eleitorais livremente. Matéria que está no jornal Hora Brasília, né? Com as convenções partidárias iniciando no próximo sábado, o PL ainda não definiu a data para confirmar Ramagem como seu candidato na capital do Rio de Janeiro, onde o apoio de Bolsonaro é considerado crucial. Na decisão anterior, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro entre aspas, havia determinado a proibição de contato entre os investigados da Operação Última Milha, embora Bolsonaro e Ramagem não estejam entre os investigados desta fase. A proibição de contato se estende a outros inquéritos relacionados. Enfim, matéria que está lá no jornal Hora Brasília, STF recua sobre decisão de Moraes contra Bolsonaro e Ramagem, né? Ainda sobre o caso da tal ABIN paralela, PF pedirá quebra de sigilo fiscal de Carlos Bolsonaro para investigar conta nos Estados Unidos. Existência de uma conta bancária consta no relatório sobre a tal ABIN paralela. Brado Journal, né? Por fim, aqui, matéria que está no jornal Hora Brasília. Áudio vazado revela chantagem de Witzel e a Bolsonaro, né? Então, outra matéria que está no jornal Hora Brasília, né? Eu vou me limitar a essas três matérias, né? Que uma está lá no jornal Hora Brasília, outra está lá no Brado Jornal, outra está também lá no jornal Hora Brasília, né? Para seguirmos adiante, né? Enfim, pode mostrar as matérias, seguir as nossas opiniões. Que traz aqui na tela, para você verificar o que é aquilo. Urgente, STF recua da decisão de Moraes, tá? Brado Jornal, vamos ver. Ramagem, como é que é? Emitiu a PGR, ter governo na reunião, quer dizer, PGR pode ter conversa entre os dois. Vamos cá. O Wilson Witzel ameaçou Bolsonaro. Vamos lá. Vamos começar por essa última matéria. A gente está falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. Então aqui a gente tem condição de falar muito bem. O Wilson Witzel, se você não lê, ele está apagado. Ele está apagado porque sumiu por corrupção. Na verdade, ele se elegeu nas costas do Bolsonaro, governador do Rio de Janeiro, e depois de quase um ano de governo, 6 meses, ele começou a puxar o tapete do Bolsonaro, porque ele queria ser presidente da República. O que foi acontecer? Descobriram que ele também era corrupto e fazia parte daquele grupo do Sérgio Cabral e Eduardo Paes. Então, a justiça foi e os deputados foram e cassaram o mandato dele. Perdeu o mandato. Ele perdeu o mandato por incompetência. Por incompetência. Tá entendendo? Por incompetência. Porque nós tivemos uma leva de governadores, prefeitos e alguns deputados aqui no Rio de Janeiro que foram, tá tudo corrupto, cara. Tudo corrupto. Sérgio Cabral, Eduardo Paes, como é que diz? Eduardo Paes, esse Pezão, essa turma, tudo, estava na Lava Jato, tá vendo? Só que nós temos um judiciário conivente com tudo isso. Conivente com tudo isso. Até hoje o Eduardo Paes, desde 2016, que ele falava que eles iam limpar a Baía de Guanabara, que eles iam limpar a Baía de Jacarepaguá, tá lá um lixo. É só lixo que você vê. Ainda tem mais obra aqui em Jacarepaguá. Aqui em Jacarepaguá, se você for da direção ali que fizeram uma obra eleitoreira. Aquela obra é a obra mais eleitoreira que você... Vou mostrar para vocês isso aqui.
Vou mostrar em breve. Fizeram a obra, de um lado eles fizeram um canteiro, do outro lado eles puxaram só a terra. Quer dizer, a água que vai passar desse lado, quando vier uma chuva pesada, a lama que eles jogaram para esse lado vai vir tudo indo para a pista, vai encher novamente. Está entendendo? Aquilo se chama de obra eleitoreira. Eu não tenho aqui no momento, mas já passei lá, já vi. Você pode até, depois dessa minha fala aqui, você pode até ir lá e corrigir isso aqui. Mas eu estou passando, às vezes eu passo de carro por ali, vou parar ali para me gravar aquilo ali. Entendeu? Porque aquilo é extremamente obra eleitoreira. Entendeu? Obra eleitoreira. Porque agora eles também não podem mais inaugurar mais nada. Pode fazer, continuar fazendo a obra. Eles fizeram uma obra aqui correndo. O dia que choveu, o asfalto soltou tudinho. Feito pelo atual desgoverno do Eduardo Paes. Entendeu? Então, pessoal que vota em Eduardo Paes, pelo amor de Deus, gente, repensa no que você está fazendo. O cara não faz é porque o Rio de Janeiro não está chovendo. Não está chovendo. Está frio, mas não está chovendo. Porque se der uma chuva, um toró pesado, estamos ferrados. Ferrados. Entendeu? Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Tem uma eleição pela frente aí. Eu espero que o Rio de Janeiro se repense sobre o seu voto. Entendeu? Porque esse tal governo aí é tão corrupto quanto o Sérgio Cabral. Vai ter uma ideia que o nome dele na Lava Jato era nervosinho da Lava Jato, na hora né, ficava nervoso na hora do rachachá, entendeu? Agora, tem o apoio do cara que foi descondenado da Lava Jato. Sérgio Cabral, 400 anos está solto. Quer dizer, nosso judiciário tá uma brincadeira, né? Tá uma brincadeira. O cara foi condenado, meu amigo, ele tem que cumprir 30 anos, tem que cumprir os 30 anos de cadeia. Negócio de progressão de negócio. E essa é uma das coisas que os senadores e deputados têm que rever isso aí, gente. Como é que você não pode subir no Rio de Janeiro para, nós vamos mandar a Força Nacional para o Rio de Janeiro. Os caras vão fazer aqui nada, é gastar dinheiro. A geografia do Rio de Janeiro, gente, é muito diferente de outros estados. É muito diferente. Entendeu? A geografia do Rio de Janeiro é muito diferente. Tá? Agora, o que eu acho mais triste é que tudo entra no Rio de Janeiro. Os caras estão brincando com a arma no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o cidadão de bem está desprotegido. Enquanto isso, o STF não pode fazer isso, aquilo, outro. E parabéns agora que eles recuaram sobre isso, sobre o Ramagem e Bolsonaro. Só faltava isso. Só faltava isso. É que parece que no STF só tem um ministro. O restante estão tudo o quê? Fazendo nada. Só tem um ministro no STF. Coniventes, eu te pergunto o coniventes. seguinte, são tudo coniventes. São 11 que tem lá. Será que não tem ninguém que rebata isso, não, cara? Essa perseguição política? Nos Estados Unidos é diferente, olha só. Aqui tem os estados que dão decisões. Nos Estados Unidos tem que ser assim. Os estados deu uma... Por exemplo, o Rio de Janeiro, esse negócio tem que ficar para o Rio de Janeiro. Negócio de Sérgio Cabral, Lava Jato, tem que ficar para o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro foi mais prejudicado. Que eles surrupiaram o dinheiro do Rio de Janeiro. Surrupiaram. O Rio de Janeiro anda afundado em dívida. Tá vendo? Anda afundado em dívida. Coitado do Cláudio Castro, eu digo assim, porque ele pegou um Rio de Janeiro destruído aí pelo senhor Eduardo Paes e pelo Sérgio Cabral, essa turma que veio lá de Garotinho, Rosinha Garotinho, essa turma toda que vieram fazendo um bocado de meleca aí no Rio de Janeiro. Acabaram com o Rio de Janeiro. Acabaram com a cidade mais linda do mundo. Uma das cidades mais lindas do Rio de Janeiro. Taiba em segurança, tu vê os caras andando armados pela rua, de moto. Outro detalhe, gente, tem muita moto no Rio de Janeiro clandestina. Muita, não é pouca não. É muita moto clandestina no Rio de Janeiro. E aí? E aí? Cadê a Polícia Federal? Que deixa entrar tudo no Rio, essas armas. Gente, essa semana, inacreditável. Teve uma arma que veio lá de fora pelos Correios, pelo amor de Deus. Veio lá de fora uma arma antidrone, quer dizer, pelo amor de Deus, que doideira é essa aí? Que país é esse, mano? Onde a Polícia Federal é conivente com tudo isso aí? E aí eles querem, no caso deles, querem investigar o Bolsonaro. Querem investigar o Bolsonaro. O Eduardo já falou o que a Polícia Federal é.
entendeu? Não vou nem repetir aqui, porque fica muito dolorido para a gente ficar falando de uma polícia que ninguém acredita. Quem acredita na Polícia Federal? Ninguém acredita. Porque eles, o conivente, a fronteira passa tudo, pela fronteira passa tudo, Correia agora está entrando arma por, via SEDEX, via agora pelo SEDEX agora. Isso é o governo que diz que levar um celular não tinha problema nenhum, é só para tomar uma cervejinha. Ofereceu picanha para as pessoas, ofereceu picanha e cervejinha, está dando pé de galinha para as pessoas. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Vamos aqui para o versículo 20, Salmo 20. Salmo 20. Salmo 20, tá ok? Versículo 1, que diz assim: o Senhor ousa, Senhor te ouça no dia da angústia, que nós estamos passando angústia. No dia da angústia, o nome de Deus, de Jocá, e te proteja, tá dizendo que Deus nos proteja desse governo maldito que resolveu fazer tudo de errado no nosso país. Sabe que é para vocês, esquerdistas. Leia essa palavra, Salmo 20, versículo 1. Tá entendendo? Meu amigo, o governo não está nem aí pro povo, o povo que se lasca, tá entendendo? Pessoal do Nordeste, só uma coisinha para você aqui. Eu sou nordestino, mas você precisa ler mais e acabar com esse negócio de receber essas coisas de governo. E tem as empresas do Sudeste, tem que ir para o Nordeste para poder dar emprego para essas pessoas. Entendendo? Porque as pessoas de lá não entendem, às vezes, o que está acontecendo no Sudeste. Então, as pessoas daqui, mesmo assim, nós somos mais informados do que lá. Entendendo? Lá a pessoa chega com a miséria de R$600, aí dá tudo certo. Aquilo, quer dizer, Nordeste foi considerado o IDH pior, Maranhão pior. Na Bahia, o pessoal fala muito do Rio de Janeiro, que a violência está muito grande no Rio de Janeiro, mas na Bahia é pior do que está pior. É o do governo deles, onde tem invasão de terra, MST. Agora eu espero que esse projeto que vai para lá, manda meter esses artistas do MST, são tudo invasores de terra dos outros. Meta todo mundo na cadeia. É preciso meter essa galera na cadeia. Que eles ficam andando em carrões, mas as pessoas que estão lá ficam sofrendo, não tem nada para comer. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento, tá ok, gente? Vamos ler aqui um trecho bíblico antes de comentarmos sobre o segundo tema desta live. Vou ler aqui o Salmo 70, né? Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, haha. Folguem e alegre-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que adoram tua salvação, digam continuamente, agradecido seja Deus. Eu, porém, estou necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém. Então, meus amigos, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu like, seu Pix, ajuda a gente aí no canal. Tem um Pix na descrição do vídeo, ajude a gente. Ele está precisando muito da sua ajuda. Seja muito bem-vindo. Para começo de conversa, né? Não caberia de jeito nenhum tanto o Moraes proibir comunicação entre Bolsonaro e Ramagem, quanto proibir, né? Proibir o Bolsonaro de se comunicar com o presidente do próprio partido dele, né? Eu, quando fiquei sabendo dessa notícia, né, de que o Bolsonaro foi proibido de falar com o presidente do PL, eu fiquei assim surpreso, né? Porque não era para a gente se surpreender, mas olha o nível que chegou, né, pessoal? Olha o nível que chegou. Né? O sujeito não tem escrúpulo nenhum. É de uma psicopatia sem precedentes, de um sadismo sem precedentes. O sujeito proíbe até comunicação entre os outros. Né? Quer tirar liberdades do Bolsonaro, né? Por exemplo, retendo seu passaporte, né?
Quer dizer, eles querem implantar uma falsa narrativa de que o presidente Bolsonaro irá sair do Brasil a qualquer momento. Qualquer momento. Se Sendo não que não há tivesse- motivo para isso, porque se ele quisesse mesmo, né, continuar, né, continuar fora do país, ele não deveria ter voltado naquela época quando ele saiu, no final de 2022 para 2023, né? Ele saiu, lembrando, pessoal, ele saiu do Brasil para os Estados Unidos até para amenizar os ânimos, né? Afinal de contas, eles estavam aflorados naquela época, né? E ele precisava de férias, né? É esse o intuito, foi esse o intuito do presidente Bolsonaro por essa viagem, né? Logicamente, houveram manifestações em frente aos quartéis. A gente esperava uma reviravolta por parte do Exército, mas o Exército se mostrou inerte, se mostrou omisso, né? Se mostrou até mesmo do lado do desgoverno, fazendo até mesmo perfídia no 8 de janeiro de 2023, né? O que se esperava sobre uma reviravolta quanto ao que aconteceu em outubro de 2022, né? Porque a gente se questionava muito sobre aquela normalidade, né? Afinal de contas, cadê os 60 milhões? Cadê os 60 milhões? O Lula fez recentemente um evento no 1º de abril, né, esvaziado, onde ao qual o Lula mesmo reclamou dos seus ministros, né, dizendo que os ministros que estavam errados, né, que estavam errados por terem feito aquele evento, né, mal organizado. Logicamente que todo evento de esquerda é mal organizado, mas, né, o esvaziamento, né, desse evento, né, por assim dizer, se deve ao fato que meia dúzia estão ali do lado do Lula. Esquerda não é maioria, pessoal, não é maioria, né? O bem sempre Insisto nessa tecla. Insisto nessa tecla, né? O Bolsonaro até por diversas vezes disse o seguinte: seria muito mais fácil para ele estar do outro lado, porque o sistema político de 85 até 2018 foi implantado para ter um presidente, por assim dizer, corrupto no Planalto, né? E quando chegou o Bolsonaro e foi eleito por um milagre em 2018, né, ele acabou quebrando com esse sistema, irritando muita gente. Aliás, irritando aqueles que fazem parte da imprensa, aqueles que fazem parte do judiciário, né, aqueles pseudos artistas, né? Mas por que isso aconteceu? Porque o Bolsonaro defende valores, defende bandeiras que são inegociáveis, né? Defende a propriedade privada, defende a família, defende o Estado mínimo, né? Tanto é que vimos no governo do presidente Bolsonaro entre 20 a 25 ministérios no máximo ali. Enquanto isso, você vê no atual desgoverno 38 ministérios, né? E tem gente que diz que o comunismo não existe. O comunismo já foi implementado agora, através do inchaço do Estado, pessoal. Ponto final. E isso que eu estou dizendo é irrefutável. É irrefutável. O comunismo ele já foi instaurado através do Estado. 38 ministérios, né? Logicamente que a gente tem que lutar contra isso. O próprio Lula disse no passado que tem vontade de fechar o Congresso. O Congresso tem feito oposição ao Lula e tem irritado o sujeito. Tem irritado o sujeito, né? Mas o que se via no governo do presidente Bolsonaro não é o que se vê agora por parte do judiciário. O judiciário, o STF principalmente, né, tentava o tempo todo atrapalhar o governo do presidente Bolsonaro. Enquanto isso, agora, né, o mesmo cenário não se vê, porque o STF fez de tudo para tirar o Bolsonaro do Planalto,
para eleger o Lula naquela normalidade de outubro de 2022. Agora, o desgoverno atual faz, né, jus praticamente ao STF, porque a maioria dos ministros do STF foram indicados por Lula e Dilma, né? E Lula e Dilma são assim, pessoal, são assim, né? São assim, né? Inclusive eu questiono muito sobre sobre uma situação aqui, por que a Dilma não foi presa? Porque ela deveria ter sido detida, não só por seus crimes, né, em seu desgoverno, né, ou em seus desgovernos, mas pelos crimes que ela cometeu no passado, na época da intervenção militar, na época do período militar, né? Enfim, tire suas próprias conclusões, né? Mas sobre a BIM paralela nunca aconteceu, pessoal. Nunca aconteceu, né? Quanto aos áudios, não há o que comprometa o presidente Bolsonaro quanto a esse acontecido. Né? Não adianta querer insistir numa falsa narrativa que já está batida, né? Narrativa que é do passado, inclusive, já foi batida por inúmeras vezes pela verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Inclusive, o próprio Bolsonaro, sempre quando faz reunião com seus aliados, por assim dizer, sempre ele averigua se tem alguém gravando, né? Mesmo se tem alguém gravando, né, o próprio Bolsonaro, quando ele fala, em suas palavras, né, logicamente ele não mede suas palavras, muitas das vezes, né, mas não há o que o incrimine, né, não há o que o comprometa, né. Não haveria possibilidade nenhuma do presidente Bolsonaro proteger o Flávio, até porque o próprio Bolsonaro disse por inúmeras vezes, se algum dos filhos dele se corrompesse, ele não iria defendê-los, de jeito nenhum, né? Então, se fosse comprovado que o Flávio se corrompesse, o que não foi comprovado até agora, né, o Bolsonaro não iria passar a mão na testa do Flávio, não. E isso que eu estou dizendo irrita a esquerda. Por quê? Porque eles taxam o Flávio como corrupto, sendo que o Flávio, não foi comprovado que o Flávio fez corrupção. Não foi comprovado até o presente momento, né? Agora, se algum dia for comprovado, o Bolsonaro não passará a mão na testa do Flávio. O Jair não passará a mão na testa do Flávio. Ele já disse isso por inúmeras vezes. Agora, não foi comprovado, pessoal. Não foi comprovado nenhuma irregularidade por parte do Flávio. Então, não há nenhuma situação para a qual o presidente venha a proteger o Flávio. Muito pelo contrário. Né? O governo do presidente Bolsonaro foi caracterizado pela honestidade. Tanto ele não se corrompia quanto seus ministros. Porque o Bolsonaro, por si só, acabava sendo um exemplo para os outros que compunham o seu governo. Né? Ponto final. Né? Agora, por que barraram também a indicação do Ramagem para a PF? Né? Alguma coisa tem nisso. Porque assim, o que se via no passado era uma falsa narrativa de que o Bolsonaro supostamente interferia na PF, sendo que não passa de uma inverdade. Porque quem tem interferido mesmo na PF é Alexandre de Moraes. O que temos visto é isso, né? E outra, né? Quem soltou o Lula foi o Fachin. O próprio Fachin também proibiu operações policiais no Rio de Janeiro, né? O próprio Fachin tem ido contra o armamento civil. Não só ele, né? Praticamente todos os ministros do STF são pró-desarmamento.
E todo desarmamento começa, aliás, todo regime totalitário, comunista, começa com desarmamento. Desarmamento civil legal. Né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Mas meus parabéns ao Hamas por desmascarar mais essa narrativa, né? Até porque são inúmeras narrativas que são inventadas tanto contra o Bolsonaro quanto seus aliados, né? Mas cabe sempre a gente trazer à tona a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, minha gente, então inscreva-se, compartilhe aquele like, é muito importante o seu like, o seu compartilhamento, lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, gente, dê aquele like e compartilhe. Vamos aqui dar uma palavra, antes de eu passar novamente para ele aqui. Vamos lá que está no Salmo 21, Salmo 21, versículo 1, que diz assim: gente, eu peço aqui para você, seu like, seu compartilhamento, ajude o canal, se no vídeo tem um pix, ajuda a gente, é muito importante. Mas o único Deus que nós temos que adorar é Jesus Cristo. Essa palavra me leva a isso aqui. O único rei do mundo é Jesus Cristo. O resto é tudo passageiro. Não tem essa história, não, porque o cara é milionário, isso, aquilo, outro. Gente, do pó viemos, do pó voltaremos, sabe? E ali é Deus que vai estar o tempo todo. A partir do momento que você sai dessa aqui para uma outra vida, Deus vai ver tudo de bom que você fez nessa terra. Vai estar colhendo você. Se você fez o mal, você tem que pagar pelo seu erro. Pague pelo seu erro. Justiça divina. Justiça divina. Pague pelo seu erro. Tá entendendo? Porque ele vai estar abraçando. Gente, é só do pó viemos, do pó voltaremos. Certo? E ali Deus vai estar, você vai estar eternamente junto com Jesus Cristo. Então, faça o bem. Se tiver muita grana, ajude quem menos tem. Não adianta você ser um milionário e não ter paz na tua vida. Ser milionário e não vou dar porque não vai faltar. Porque quando você doa ou dá para alguém, você pode ter certeza que Deus vai dar em dobro para você. Entendeu? Então, quem tem fé, pode ter certeza que Deus vai iluminar o teu caminho e vai dar muito mais. De repente, uma empresa se transforma em 10, 15, 20 empresas. E você está ajudando. Ajude, porque quando você ajuda, Deus ilumina o seu caminho. Então, o único rei que nós temos no mundo inteiro, no mundo tem rei daqui, não tem isso não. Rei é só um, Jesus Cristo. Então, a palavra me leva a isso aqui. Diz assim: o rei se alegra em tua força. É tua força, Senhor, e na tua salvação. Grandemente se regozija. Então, esse é o final do Salmo 21, esse finalzinho aqui. Então, o único rei da vida, o único rei que nós temos na nossa vida é Jesus Cristo. Não tem outro. Não pensa, esse nunca vai te trair. Qualquer um rei da vida vai te trair. Do mundo vai te trair. Mas Deus, ele se aqui nunca vai te trair, vai estar sempre de braço aberto. Às vezes você não está, às vezes você está sem, você estava no bolso. De repente vem alguém que te ajuda. De repente você está sem seu dinheiro para comprar teu almoço. De repente vem uma pessoa que te ajuda. É enviado por Deus. Então, a gente só tem que glorificar Ele e respeitá-lo. E orar por Ele. Porque Deus, Ele falou, onde tiver um ou mais pessoas, eu estarei lá, junto com eles. Então, o único rei que nós temos que idolatrar é Jesus Cristo. Hoje está tudo papo furado. Se inscreve e compartilha, tá ok? Exato. Vamos aqui ao último tema desta live. Elon Musk anuncia doação mensal de 245 milhões de reais para a campanha de Donald Trump. O apoio do bilionário Elon Musk à candidatura de Donald Trump tornou-se evidente nos últimos dias. Após elogiar a escolha do senador J.D. Vance para vice de chapa, na chapa republicana, o empresário anunciou planos para fazer doações milionárias para a campanha. Musk pretende destinar
cerca de 45 milhões de dólares por mês, aproximadamente 245 milhões na cotação atual. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Wall Street Journal. Segundo a publicação, as doações do empresário, dono da Tesla, SpaceX e do X, serão destinadas ao grupo político America PAC. Este grupo foca na promoção do registro de eleitores, do voto antecipado e do voto por correio em estados decisivos das eleições dos Estados Unidos. Com essa significativa contribuição, Musk se torna um dos principais doadores do novo fundo. Outros nomes na lista incluem o cofundador Palantir, Joe Lonsdale, os investigadores em criptomoedas Tyler e Cameron Winklevoss. Enfim, a matéria que está no jornal Conexão Política, Elon Musk anuncia a doação mensal de 245 milhões de reais para a campanha de Donald Trump. Vamos falar sobre esse assunto? Enfim, a matéria que está no jornal Conexão Política, pode mostrar a matéria, em seguida traremos as nossas opiniões finais. Gente, a matéria está aqui, vamos lá. Elon Musk surpreende e vai ser o maior doador da campanha de Donald Trump depois do acontecido. Vamos lá, matéria está no Conexão Política, vamos lá, gente. Então, ele já tem o feito de ajudar, tá vendo? Então, o Elon Musk, ele já fez aquele negócio sobre os ministros do STF, já pegou no pé do Alexandre de Moraes. E não vai ser diferente aí, porque agora se torna mais forte ainda o Donald Trump com essa doação e com os acontecimentos que aconteceu nos últimos dias aí, tá vendo? Nos nesse exato momento tá tendo terceira noite de comício lá nos Estados Unidos sobre isso. Então, provavelmente ele deve falar hoje, né? Estava organizando hoje para ele falar hoje ou amanhã. Então, mas tem uma live que eu coloquei hoje de manhã aqui, está aqui, que fala várias coisas do Donald Trump, tá vendo? Então, o Elon Musk já é milionário, vai ficar muito mais. Eu acabei de falar agora aqui. Quando você ajuda, você pode ter certeza que reverte para você. E a eleição nos Estados Unidos é diferente. Lá os empresários podem doar, entendeu? Pode doar. Mas doação não é questão de corrupção lá nos Estados Unidos. Lá é uma questão de ajudar para que o governo não interfira nos empresários. Esse que é o melhor. Que o Bolsonaro tentou fazer aqui. E fez. E o outro desgoverno agora desfez tudo. Tá vendo? Desfez tudo porque para ele é melhor ter corrupção. O negócio de honestidade não é com ele. Nunca vi um petista que não trabalha. Como é que é? É Partido dos Trabalhadores. Petista que não trabalha. Estudante petista que não estuda. Como é que diz? Tem várias coisas que ele não faz. Tá vendo? Eu não entendo isso. O Partido dos Trabalhadores. Mas o trabalhador se preguiçoso, não gosta de trabalhar, não gosta de carteira assinadinha, não gosta de sair de manhã para ir para a empresa trabalhar. Eu não entendo isso. Como é que pode? Dentro do Partido dos Trabalhadores. Vendo? Tem a história do dedo do Lula que tem um negócio. Mas tudo bem, deixa para lá isso aí. Então, gente, parabéns, Elon Musk, que vai fazer a doação mensal. Isso aqui não é. Olha quantas casas, quantos apartamentos não daria para comprar com isso mensalmente. Ele vai doar, tá vendo? A doar. Ele doou o Rio Grande do Sul, coisa que o Larápio não fez, não sei quantas antenas para pegar internet de graça para as pessoas lá. Tá vendo? Que a única antena que estava pegando lá era deles. Mas o governo do estado do Rio Grande do Sul é muito fraco, cara. É muito fraquinho. É fraquinho demais. Fala demais. Gente, a palavra de Deus diz, fale menos, faça mais. Fale muito menos. Ouça e guarde. Porque você tem que falar na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa. Como a gente está falando aqui no lugar certo, na hora certa, para que você ajude a gente aqui, porque precisamos de ajuda, porque precisamos comprar um computador, precisamos se deslocar. Amanhã nós estamos lá na Sans Pena, amanhã, para transmitir ao vivo no canal.
tá vendo? Nós vamos transmitir a partir das 8 horas da manhã, estaremos transmitindo lá, entendeu? Acho que a partir de 10 horas, né, chega o Bolsonaro, mas nós vamos estar lá, ao vivo e a cores. Você pode segurar aqui que nós estamos ao vivo e a cores, lá na nossa B da manhã, tá vendo? Vamos estar bem seguro, entendeu? Por isso que a gente precisa ali, porque vai ter, provavelmente ter revista, porque tá Bolsonaro, e Bolsonaro tá como é que é, onde ele vai a multidão, né? Entendeu? Então vai estar muito cheio de gente, procurar chegar mais cedo. Você que vai para lá, chegue mais cedo possível, para dar esse pontapé inicial aqui na campanha do Ramagem, para detonar o Eduardo Paes. Tem que detonar mesmo, tem que detonar. Esse Eduardo Paes, ele é daquela turma do Lula, do Sérgio Cabral. O pessoal do Rio de Janeiro ainda não entenderam isso. Acorda, Rio de Janeiro, acorda. Acorda, vê como é que está a segurança aí. Vê como é que está a segurança do Rio de Janeiro. Gente, outra coisa, guarda municipal tem que ter poder de polícia para prender, entendeu? Para prender, entendeu? Para atender andar armado, entendeu? Para prender andar armado, tem que andar armado, entendeu? Dar voz de prisão, o cara tem que aceitar, ponto final. Entendeu? O Rio de Janeiro está muito largado, está muito largado. Preciso mudar essa história do Rio de Janeiro. Tem que ser igual São Paulo, tem que melhorar São Paulo, entendeu? Tem que melhorar peso pesado e ter como é que é? Chefe de segurança do Rio de Janeiro tem que ser peso pesado e mão pesada. Mas não adianta ter mão pesada se o STF manda os caras não fazer nada. Entendeu? Então o Rio de Janeiro tá Deus nos dará. Essa que é a verdade. Você sai para trabalhar, não sabe se volta. E é mais ou menos isso. Então eu peço aqui só a inscrição, seu compartilhamento, para parabéns ao William Manso, que vai fazer essa doação depois do acontecido com o Donald Trump, tá vendo? Quer dizer, já vinha doando, mas agora está mais pesado, porque vai doar muito mais. E isso é bom, cara. Deus vai dar em dobro para ele. Eu acabei de falar aqui que o único rei que nós temos que adorar é Jesus Cristo. Esse sim é nosso libertador, nosso conforto do dia a dia, à noite, porque você pode dormir hoje e não acordar amanhã. Então ele sabe, ele tem anotado o dia e a hora da tua partida. E quando você partir, você tem que estar com tudo certo para que ele possa te receber de braços abertos. Essa é a verdade. Entendeu? Não adianta vir com mimimi, choradeira, não, porque tem um rei que vai cantar ali, aí tem um rei que vai cantar o futebol. Não existe isso. Existe um único rei que temos que idolatrar. Existem pessoas igual a você, que morre, nasce, vive, concepção e morre. Tá vendo? Deus é eterno. Tem uma Deus que Deus morreu, com 3 dias depois ele ressuscitou. Tá vendo? Quem foi o que ressuscitou? Ninguém. Só que é só a matéria que vai. Nós vamos encontrar com todo o poderoso de lá, nós nunca mais sairemos. Lá não vai existir fome, não vai existir dor, não vai existir nada. Porque eu digo assim, na terra, nós era para ser assim, todo mundo. Porque Deus deu essa oportunidade. Morreu por nós. Mas nós resolvemos fazer tudo errado. Eu sou cristão, mas eu erro toda hora. Eu erro toda hora. Então, nós temos que errar menos e fazer muito mais. Está vendo? Porque a hora da nossa partida, Deus vai cobrar isso de você. Pode ter certeza que só a matéria que vai, mas nosso espírito está com Jesus Cristo. Certo? Sempre está junto com Ele. Então, meus amigos, ó, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Se puder, né, dê um textinho da Bíblia. Você vai gostar. E você nunca mais vai deixar de gostar. Isso eu quero transmitir, não só para mim, quero transmitir para outras pessoas, para outros colegas, para outros amigos, para outras pessoas que estiver na rua. Ofereça, se você puder, compre uma Bíblia daquela pequenininha, ofereça, ó, daqui um presente para você. No dia do aniversário, em vez de você fazer aquela festa enorme, com bolo caro, compre uma Bíblia Sagrada e dê de presente para o seu amigo. Faça pega igual assim, faça um lacinho em cima, entrega na mão para a pessoa. Em vez de você fazer aquele bolo enorme, aquele negócio, gastança toda, que é alguns minutos, dê uma Bíblia Sagrada de presente para a pessoa, entendeu? Dê de presente, entendeu? Agora, dê de presente algo que chame a atenção e dê uma Bíblia. Isso vai chamar muita atenção e a pessoa vai se lembrar para sempre de você. Não é só aquele momento de festinha ali, de parabéns com bolo, entendeu? Dê uma Bíblia. Mesmo que você faça o bolo, mas dê de presente, dê uma Bíblia Sagrada para a pessoa. A pessoa vai se lembrar de você pro resto da vida e manda a pessoa ler. Não é só abrir a Bíblia e largar lá em cima botar no Salmo 91 e largar lá em cima da estante, não.
tem que ler a Bíblia, tem que comer a Bíblia Sagrada. Engolir, almoçar e jantar a Bíblia Sagrada. Isso tem que fazer dentro, porque ali dentro passa a nossa vida em nome de Jesus. Exatamente, né? Antes de ler, antes de comentar sobre o último tema, né? Vou ler aqui o Salmo 93, né? O poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à sua casa, Senhor, para sempre. Amém. Amém. Tá ok, meus amigos? Então é isso. Dê aquele like, compartilhe, ajude o canal aí, gente. Lembrando que amanhã nós estamos na Sanspena, amanhã transmitindo ao vivo aqui no canal, tá ok, gente? Transmitindo aqui no canal Brasil no Ponto News, estaremos transmitindo aqui nesse canal Brasil no Ponto News a partir das 8 horas da manhã, qualquer momento a gente entra ao vivo, tá, gente? Tá vendo todas as informações sobre a chegada do Bolsonaro, sobre as pessoas que chegam lá, a gente vai estar munido de equipamento para a gente estar transmitindo só ao vivo lá e entrevistando quem for chegando lá para o lançamento do Ramagem, como é que diz? Uma pré-campanha ali antes da campanha oficial do Ramagem para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu peço que você vá, se você é patriota e gosta do Bolsonaro, vamos lá, chega lá com ele lá. Nós vamos estar lá transmitindo, você pode procurar lá. Vai estar o microfone com o símbolo do canal Brasil no ponto. Lá, vou estar de verde e amarelo, de camisa do Brasil aqui. Estamos juntos nessa caminhada, gente. É difícil, é luta. A luta é muito grande. E quem é cristão é luta até o fim da vida. É luta todo dia. Não pode parar. Se inscreva e compartilhe, ok? Exatamente, né? Agora, comentando sobre o último tema, né? A gente tem que somente agradecer, né, o Elon Musk, né, por ter ido de encontro às nossas bandeiras, né? Tem ido de encontro às nossas bandeiras, que são das liberdades individuais, propriedade privada, Estado mínimo, né? Afinal de contas, são com essas bandeiras que se faz um país próspero, né? No alto caminho, pessoal, no alto caminho, né? Porque tem gente que fala, né? Tem alguns que falam em Estado inchado, outros que falam em não ter um Estado, né? O que vira uma anarquia, né? Não funciona desse jeito, né? Não funcionam desse jeito, né? Afinal de contas, né? Quando a gente não tem um Estado, um país vira uma bagunça, né? Vira uma bagunça, né? Tem que ter um Estado ali, mas que seja um Estado mínimo, né? Porque o Estado é o problema, não a solução. Não a solução. Quando a gente recita essa frase, não é à toa, pessoal, não é à toa, porque no fim da linha, quem sai prejudicado com o Estado inchado, com o Estado gastador, é justamente a sociedade, é justamente aquele que contribui, né, o pagador de impostos, né, porque não se fala mais, não se fala contribuinte, se fala pagador de impostos, né, porque esse é o correto, né, mas o Elon Musk vem em contramão a alguns, né, por assim dizer, que tem dinheiro, né, que tem dinheiro e que acabam ali fazendo propaganda ao socialismo, que é o caso de George Soros, né? E um sujeito desse vive numa hipocrisia sem precedentes. Tanto ele quanto George Lehman, né, que aparecia também entre os mais ricos do mundo, né,
tanto ele quanto George Lehman vivem numa hipocrisia, porque eles querem um capitalismo para eles, enquanto desejam, né, desejam o socialismo à sociedade, às suas sociedades, às sociedades do mundo, né? E assim, é muito importante que um nome, né, do cacife, do cacife de Elon Musk venha, né, a sair em defesa, principalmente da liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão não se discute nos Estados Unidos, porque o país ali é resguardado, né, por um princípio muito forte, né, muito primordial, né, muito primordial, em que esses direitos não são dignos de serem debatidos, ponto final, né? Mas o Elon Musk, né, tem lutado cada vez mais por essa questão. Afinal de contas, é uma bandeira justamente da direita, né? Por mais que alguns digam que o Elon Musk é um isentão, né? Ele tem muito mais pendido para a direita, né? Pendido para a direita. A gente pode ter discordância com ele, que é natural, a gente tem discordância com qualquer ser humano desse mundo, né? Discordar faz parte, né? Afinal de contas, somos de certa forma diferentes, né? Uns dos outros, né? Mas o Elon Musk tem guinado muito para a direita, né? Tanto que tem apoiado o Trump, tem apoiado o Milley, e, logicamente, tem apoiado o Bolsonaro, que são representantes de direita. Né? Cadê que o Elon Musk defende um isentão ou um esquerdista? Eu não tenho visto isso. Né? Ele voltou a ser pai agora novamente. Né? Questão familiar, questão pessoal dele. Né? Inclusive, ele tem defendido também um aumento na natalidade, né, no mundo, né? Uma outra questão ali que eu até entendo que seria benéfica aos países, né? Porque a família, ela tem que ser defendida, a família tradicional, né? Mas tem gente no mundo que diz que agora tudo é família, desde mulher com mulher, sendo que na verdade, Bíblia é o que é ensinado justamente por esse livro aqui, né? Não tem outro, pessoal, não tem outra, né? Aqui nessa Bíblia estão os valores da família, tá? Exatamente, né? E justamente essa família tradicional é defendida tanto, né, tanto por Trump quanto o presidente Bolsonaro, né? O Elon Musk tem aderido cada vez mais à política, né? Porque ela não deve ser deixada de lado. Afinal de contas, tudo tem política, né? E não adianta também quererem separar a religião de política. Tem gente que não tem religião, mas acredita em Deus, né? Né? A gente respeita da mesma forma, né? Mas muito se falou, né? Muito se falava no Brasil aqui no passado que política deveria ser separada da religião, né? Sendo que isso é impossível porque Deus está em todos os lugares, né? Mas meus parabéns ao Elon Musk, né, por anunciar, né, mensalidades para a campanha de Trump, né? Lembrando que o Trump passou por um atentado, né? Grave, né? Atentado grave, há alguns dias atrás, né? Sábado A gente passado. crê pela plena melhoria dele, afinal de contas, né? Eu acredito que houve uma mão divina ali que o livrou, né? Que o livrou de algo muito terrível, né? A gente não deseja qualquer coisa adversa para o Trump, muito pelo contrário, né? Ele é aliado do presidente Bolsonaro, sendo aliado do Bolsonaro, né? Está do lado justamente do patriotismo, né? E é isso que interessa, né? É isso que importa, né? Meus parabéns ao Elon Musk, né? E meus parabéns também
ao J.D. Vance, né, que é o vice do Trump, né, que se mostrou uma pessoa confiável, diferentemente de Mike Pence, né, que foi escolhido da outra vez, né. Mike Pence acabou traindo o presidente Trump, né, mas traições fazem parte até da política, né, pessoal? Traíra acaba na panela. Exatamente. Os traíras acabam indo para a sarjeta, né? Mas meus parabéns ao Elon Musk, por anunciar, né, mensalidades para a campanha de Donald Trump. Então, gente, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Amanhã estaremos lá na Santa Pena. Gente, reforço na segurança do presidente Bolsonaro é preciso reforçar, porque ninguém sabe os malucos que tem por aí, né, que só acontece isso com pessoas da direita, com algum líder da direita. Da esquerda não acontece nada. Entendeu? Tá tudo certo, tudo tranquilo. Então, gente, é isso aí. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Amanhã estaremos lá na Santa Pena com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Juntos somos mais fortes. E outra, né, Ok? a gente espera sobre respostas quanto ao atentado contra o Trump, né? Porque tem Isso. muitas perguntas sem resposta, né? Entendeu? Enfim. Inclusive tem ali, por exemplo, a resposta do FBI. Por que não interromperam aquilo antes? Precisa acontecer primeiro. Quer dizer, teve muita testemunha falando lá que foi avisaram a polícia que tinha uma pessoa se arrastando armada em cima do telhado. E por que não foi interrompido antes? Algo de estranho aconteceu. Então, é preciso ter resposta para tudo isso. Entendendo? Então, gente, dê aquele Exato. like, compartilhe. Tem alguma matéria para finalizar aí? Algumas coisas ou não? Temos algumas matérias aqui, ó. Vamos lá. Bolsonaro inspira linha de óculos chamada Mito Eyewear. Ih, caramba. Não, Eyewear. já teve negócio do perfume, né? Pleno News. Elon Musk transfere Twitter/X e SpaceX da Califórnia para o Texas. Revista Oeste. Glória. Felipe Martins, sobre o caso Felipe Martins, PF não envia informações sobre celular de Felipe Martins no prazo determinado para o STF, né, pessoal? Vai vendo, Brasil. Preso político, né? Preso político. E uma coisa que eu tenho dizendo assim, gente, tem que parar com isso. Alguém tem que usar alguma coisa para cobrar. Tem que doer no bolso desse ministro que fez isso aí. Tem que doer no bolso dele. Porque quando doer no bolso dele, vai ter decisões mais corretas. Enquanto não doer, enquanto o Estado, nós pagando essas coisas, é muito ruim. Então tem que doer no próprio salário dele. Deixar ele no mínimo uns 3 meses sem receber salário para pagar todas essas atrocidades que foram feitas com o Felipe Martins. Tá Por ok? fim, mais algumas matérias aqui, ó. Dólar sobe nesta quarta-feira com falas de Lula sobre meta fiscal. Revista Oeste. Graças a Deus nós temos o presidente do Banco Central, que é um cara de fibra, não arregou para esse desmantelo desse governo que está aí. Porque senão, meu amigo, se desmantelasse o Banco Central, nós estávamos lascados, tá ok? Outra, desgoverno Lula, desaprovação segue aumentando e já ultrapassa 62% em Porto Velho, Rondônia. Isso. Conexão política. A Revista Oeste, agronegócio segura saldo positivo na balança comercial de São Paulo. Glória a Deus. Tarcísio está governando São Paulo, hein, pessoal? Governando São Paulo. Mário Frias rejeita, né, a narrativa, né, de uso de dinheiro público em filme de Bolsonaro, né? Lembrando, pessoal, o filme do Bolsonaro está chegando também, aí, hein? Tá chegando Tá aí. chegando. Logo, logo nós vamos ver trailer rodando aí na internet, tá, gente? E quem tá na direção tem um diretor famoso que tá lá e tem o Mário Frias que tá ajudando. Porque o Mário Frias entende, tá entendendo? Então essa narrativa, meu amigo, não existe direita, não precisa, direita, vamos lá, direita, não precisa de ler Rouanet. Nós temos que trabalhar com nós pessoas e tem que fazer, porque se juntar, acabei de falar aqui, junto somos mais fortes, ajudando daqui, ajudando dali, dá tudo certo. Enfim, é isso, pessoal. Lembrando que temos transmissões toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília. E amanhã tem live especial Enfim, com o é Jair isso. Messias Bolsonaro. Amanhã, gente, lá na Praça Santa Pena, quem puder Fechou. ir, vai lá e
Tamo junto nessa caminhada. Fechou. Tá um Ramais, tá todo mundo Brasil lá. acima de E tudo. Deus acima de Valeu. todos. Gente, voltamos amanhã, né? Voltamos amanhã, mas nossa live mesmo, normal mesmo, é na Exato. sexta-feira. Tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. E Fechou. um bom comício amanhã lá na Santos Pena, por Jair Bolsonaro e Ramais. Se inscreva e compartilhe. Boa noite a todos, fiquem na paz, obrigado. E ajude o canal aí, gente. É preciso ajudar. Boa noite a todos, fiquem na paz. E até quarta-feira, aliás, até amanhã. Fiquem na paz.